Senhor a todos, boa noite. É uma alegria estar de novo aqui com vocês, né? Ainda mais hoje que é ceia do Senhor. E hoje na abertura eu vou estar lendo o texto de João, capítulo 6, do versículo 1 ao 59, né? Quem quiser me acompanhar pode abrir a Bíblia. E antes eu quero dar alguns avisos. Verificar se o telefone está no modo silencioso e aos pais ficarem junto dos seus filhos para ensiná-los a honrar e adorar a Deus. Vamos ler a passagem. A palavra do Senhor diz assim: Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer, desci do céu? Respondeu Jesus: Parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai me enviou não o atrair. Eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: Como pode este homem nos oferecer sua carne para comermos? Jesus lhe disse: Eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive e me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Amém? Amém. Nessa passagem aqui, é um dia depois do milagre que Jesus fez, da multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixinhos. Ele alimentou cerca de 20.000 pessoas. Aí depois, no dia seguinte, bateu aquela fome de novo nas pessoas, elas foram atrás de Jesus, achando que ele poderia dar mais pão, mais alimento. Aí Jesus, vendo a motivação do coração deles, ele já começou a confrontar. Vocês devem buscar o verdadeiro alimento, o alimento que é o alimento que permanece para a vida eterna. E nisso, os seus seguidores pareciam que não estavam entendendo. E cada vez Jesus ia, abrindo mais a verdade, aprofundando mais a verdade. Ele chegou a falar: Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que Deus enviou dos céus. Aí eles começaram a discutir, entre si: Mas como ele é o pão do céu, se conhecemos sua família? Aí ele vai mais a fundo nessa verdade. Ele fala: Se vocês não comerem da minha carne e beberem do meu sangue, vocês não terão a vida eterna, e eu não ressuscitarei no último dia. E isso E ao comer o pão que é a sua carne e beber o seu sangue, é um ato de fé. É crer que Jesus veio para nos salvar da condenação do inferno, da vida sem Deus.
Então, quando o seu corpo foi transpassado, esmagado por nossa rebeldia e nossos pecados, Jesus reconciliou todas as coisas com o Pai, né? E ao participar da ceia, que não seja só um ato externo, mas um fortalecimento da nossa fé, da nossa confiança naquele que morreu por nós, por amor a nós, para que desse a vida eterna. E que nosso coração, nossa vida, não se baseie nos bens que nós temos, ou nas obras que nós fazemos, mas que nosso valor está na cruz. Está na cruz de Cristo, que morreu por amor a nós, para que fosse paga a nossa dívida dos nossos pecados. Amém? Amém. Convido a todos a ficar de pé para orarmos e convido o Ministério de Louvor a estar à frente. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Estamos aqui agradecendo por mais essa oportunidade de estar ceando com o Senhor, lembrando tudo que o Senhor fez naquela cruz. E não só o que o Senhor fez naquela cruz, o Senhor deixou a majestade dos céus para descer até essa terra, para se sacrificar por amor a nós, Senhor. Louvado seja o Senhor que o Senhor nos ama, que o Senhor veio, mesmo sofrendo todo chicotes, tapas, murros, o Senhor veio, o Senhor se doou por nós. Graças te damos, Senhor, que se não fosse o seu sacrifício, nós não estaríamos reconciliados com o Pai, estaríamos e ainda seríamos inimigos de Deus, mas através do seu sacrifício estamos hoje diante do Pai, podemos estar tendo acesso diretamente com o Pai. Hoje o véu se rasgou. Graças te damos pelo tudo que o Senhor fez naquela cruz, Pai. Mas estamos também ansiosos, Pai, pela sua volta. Senhor Jesus, queremos ver a tua glória voltando dos céus novamente. Queremos ver o Senhor voltando e cumprindo a tua promessa. Quão maravilhosas são suas promessas, Senhor, né? Onde o Senhor disse que o Senhor não perderá nenhum dos seus filhos que o Pai te deu. Como é precioso saber que estamos nas suas mãos e nada pode nos arrancar da tua mão, Senhor Jesus. Abençoe essa noite, abençoe esse culto, abençoe os louvores, que seja cânticos agradáveis ao Senhor. Espírito Santo, ministre aos nossos corações, nos dê um coração adorador, um coração grato, nos dê entendimento da palavra que será ministrada essa noite, que venhamos a ser edificados, que a tua palavra não volte vazia, mas que possamos ser bons testemunhos, que sejamos cidadãos do reino, que nossa mente, nossas ações reflitam a sua santidade. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Paz do Senhor, amém? Amém. Amém. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Amém. Podendo louvar e agradecer o nome do Senhor. Lá em Apocalipse 5:12 fala que digno é o Cordeiro que foi morto de receber toda a honra, toda a glória, toda a sabedoria, toda a força e ações de graça. Amém? Nós possamos louvar ao Senhor, lembrando a todo momento este ato de amor, né? Que é a salvação que nós temos, né? Que nós somos libertos do pecado, né? Que a gente possa se lembrar neste momento, que nós possamos adorar com o coração grato ao Senhor por este sacrifício. Este momento também é o momento que nós temos para dizimar e ofertar na casa do Senhor. Se você veio preparado para este momento, você tem a liberdade de fazer agora neste momento, amém?
Senhor tem tido graça e misericórdia sobre as nossas vidas, ó Deus, em todo o tempo, Pai. Oh, Pai, nós rendemos graças a Ti, ó Deus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador. Vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Jesus, digno é o Senhor, ó Pai. Oh, Jesus, você pode cantar neste momento que você leva as suas mãos ao Senhor. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Verdade, Jesus. Sobre o trono estás, soberano Criador. Vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Meu Senhor, digno é o Senhor. Jesus, obrigado, Senhor. Pai, porque nós escolhemos estar na Tua casa, Senhor Deus eterno. Nós escolhemos, Senhor, a melhor parte, ó Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Nós sabemos, Pai, que nós podemos ser chamados de filhos, Senhor. Filhos do Senhor, ó Deus.
Pai, continua usando as nossas vidas, ó Deus eterno, para proclamar, Senhor, o Teu nome, ó Deus. Ó Deus, que essa verdade seja conhecida, Senhor, ó Pai, em toda a nação, ó Deus. Ó Pai, obrigado, Jesus, obrigado, Senhor. Nós te louvamos e também te agradecemos, ó Deus, ó Pai, por cada dízimo e oferta, Senhor, ó Pai, arrecadado nesta noite, ó Deus eterno, que o Senhor continue abençoando a vida, Senhor, dessas famílias, Pai, do teu povo, ó Deus, ó Pai, com emprego, com renda, ó Deus eterno, ó Deus, obrigado, Senhor, por tudo, Pai, que nós possamos, ó Pai, neste momento, ó Pai, ó Senhor, continuar neste culto, ó Pai, te louvando, te engrandecendo, ó Deus eterno, ó Pai, que a palavra, Senhor, seja como flecha, Senhor, certeira nos nossos corações, ó Deus eterno, que nós possamos sair cheios e transbordantes, ó Pai, transformados, ó Deus, nesta noite, ó Pai, em nome de Ti que nós louvamos e agradecemos. Amém, Jesus. Pode se sentar. Amém, queridos. Graça e a paz para todos. Bom, hoje nós vamos fazer algo diferente, né? Na verdade, a gente sempre fazia a ceia do Senhor para depois ministrar a mensagem. Mas como em culto de ceia né, existem muitas ministrações diferentes, né? Nós já começamos com a abertura, fazer uma coisa, aí depois passamos para a hora da ceia, já ministramos um outro assunto, e obviamente a mensagem vem com outra temática também, e é muita coisa ao mesmo tempo, né? Então hoje eu queria trazer na ceia justamente a mensagem voltada para a ceia do Senhor, e logo em seguida nós vamos estar finalizando, celebrando a ceia do Senhor. Por isso eu convido a você agora a abrir a sua Bíblia em 1 de Coríntios, é o texto que nós vamos utilizar, e sempre utilizamos, na verdade, né? Existem outros também, assim como o de João 6, né? Que o Daniel trouxe hoje na abertura, mas o texto que nos ajuda a ter um entendimento melhor acerca desse assunto, né? Realmente é 1 Coríntios capítulo 11, né? A partir do versículo 17 que nós vamos estar lendo, ok? Então do 17 até o 34 é o texto que nós vamos estar então estudando nesta noite, né? Que fala aí acerca das instruções que o apóstolo Paulo vai dar acerca de como nós devemos celebrar a ceia do Senhor. Então vamos orar ao Senhor e logo em seguida nós vamos estar ministrando. Amém? Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir a Tua bênção, a Tua graça, Pai, sobre as nossas vidas. Te louvamos, te agradecemos por mais uma oportunidade. Nós estamos reunidos aqui neste lugar para Te louvar, para Te adorar, para realmente ouvir a Tua palavra, para declarar aquilo que de fato o Senhor é, aquilo que o Senhor representa para as nossas vidas, e clamamos ao Senhor nesta hora, para que o Senhor, através do estudo, da ministração da Tua palavra, o Senhor possa falar ao coração de cada um que aqui está. Por isso, ministra, abençoa, opera, que Teu Santo Espírito possa nos dar entendimento, possa nos dar compreensão, e que o Senhor realmente ministre e abençoe nesta hora, para a honra e glória do Teu santo nome que eu clamo e peço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler aí então 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 17, né, até o versículo de número 34, nós vamos estar lendo. Fala assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunides na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus? Envergonhai os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão,
E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunides para comer, esperai um pelos outros. E se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunides para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Bom, os irmãos já devem saber, né, que essa carta de 1 Coríntios e 2 Coríntios foi escrita pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo foi o fundador dessa igreja aqui na cidade de Coríntios, né? E obviamente, sendo o fundador, o apóstolo Paulo ele alicerçou, né, muito bem essa igreja. Não pensa você que quando Paulo está trazendo essas instruções, Paulo está trazendo instruções simplesmente porque eles não tinham conhecimento acerca disso. Não é isso verdade, né? De fato, eles sabiam como deviam celebrar. Eles sabiam como devia ser realizado a ceia do Senhor. Eles sabiam como deveriam se comportar um com os outros. Eles sabiam como devia lidar como comunidade. Mas nós vamos percebendo claramente que essas palavras do apóstolo Paulo são palavras para corrigir problemas que estavam acontecendo na igreja de Coríntios. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é: não pense que eles não sabiam acerca disso. Sabiam. Mas infelizmente se desviaram desse propósito, e o apóstolo Paulo então está fazendo o quê? Uma instrução para que eles retornem a celebrar a ceia do Senhor da forma correta. E toda a carta de Coríntios, se nós formos perceber, a gente vai ver que a igreja de Coríntios era uma igreja bem abastada com relação a dons espirituais, serviço. Você vai ver que é uma igreja que realmente manifesta todo tipo de coisa no sentido espiritual, né? Era uma igreja próspera, uma igreja que realmente tinha esses dons totalmente evidenciados dentro da sua comunidade. Mas lembre-se que o apóstolo Paulo, ele não permanece ali para sempre naquela comunidade. Por isso você vai ver que no versículo 18 ele fala que ele foi informado acerca daquilo que estava acontecendo. Então, ou seja, ele não estava mais lá. Isso quer dizer então que o apóstolo Paulo fundou aquela igreja, né, alicerçou muito bem, a igreja era muito bem doutrinada, né, era uma igreja literalmente ortodoxa, era uma igreja que literalmente exercia, né, todos os dons espirituais, e você vai ver na carta exatamente isso. A igreja tem todos os dons sendo evidenciados, praticados, mas infelizmente foi uma igreja que foi se desviando, né, desses propósitos que Paulo já havia estabelecido para aquela igreja. E aí você vai ver que a igreja está cheia de problemas, e obviamente que jogando para o nosso contexto, né, e nós temos que entender isso, que a igreja é isso mesmo, a igreja tem muitos problemas, né, até porque é uma comunidade que reúne várias pessoas, e nós sempre falamos, basta ter uma pessoa para começar um problema, né? Então imagina várias pessoas, então você vai ter obviamente um crescimento de problemas intenso nesse sentido. Então veja, alguma das coisas que acontecia na igreja: primeiro, havia divisão na igreja, né? E isso é uma coisa terrível, né? Até porque nós sabemos, né, que a palavra de Deus deixa bem claro, né, que reino dividido não subsiste. Reino dividido literalmente vai se autodestruir, né? E a gente vê que dentro dessa igreja de Coríntios tinha grupos nessas divisões. Então tinha grupo do apóstolo Paulo, tinha grupo de Pedro, que tinha grupo de Apolo, né? E tinha grupo de Cristo. E cada um tinha seus respectivos líderes. E isso dentro da igreja. Ou seja, em vez da igreja viver uma vida teocêntrica, onde Deus está no centro de tudo, na verdade ele está vivendo uma vida antropocentrica, né? Onde o homem está no centro.
onde havia realmente essas lideranças humanas e as pessoas que pertenciam a esse grupo, de alguma maneira ou outra, serviam esses grupos. Isso quer dizer então que quem era de Paulo não se dava quem era de Apolo, quem era de Apolo não se dava de quem era de Pedro, quem era de Pedro não se dava nem quem era de Apolo, nem de Paulo, e muito menos de Cristo, e assim por diante. Essas eram divisões que existiam. Para nós entendermos bem isso, é só você perceber as divisões que existem hoje nas congregações. Você vai ver que hoje a comunidade cristã está dividida em várias comunidades. E tem igreja para todo tipo de gosto. E se você for perceber essas divisões, elas surgem por quê? Porque alguma coisa ou outra alguém não concorda, e aí tem um grupo também que segue o mesmo pensamento e acabam formando aquele grupo, e a tendência é o quê? É rachar, é dividir. E eles então acabam o quê? Saindo. Formam a sua própria comunidade baseada naquilo que eles acreditam, naquilo que eles creem. E isso é uma coisa nesse sentido que, infelizmente, por causa da nossa natureza pecaminosa, é inevitável que isso venha a acontecer. A gente sabe muito bem que o ser humano, nem todo mundo pensa da mesma forma, nem todo mundo tem o mesmo tipo de intelecto, o mesmo tipo de formação, e existem coisas que há divergência mesmo, em todo o sentido. E por haver essa divergência, então, aqueles grupos que divergem acerca de um assunto, e que são unânimes com relação a outros, eles vão se formando nesse sentido. E o problema daqui da igreja de Corinto é que esse grupo estava dentro da igreja, que é o pior ainda. Então, se os grupos estão dentro da igreja, automaticamente as divisões elas vão ocorrer dentro da igreja. E aí o que está acontecendo é exatamente isso. Uma igreja que deveria estar unida, que deveria estar ali unissa, no mesmo propósito, no mesmo alvo, fazer aquilo que a igreja primitiva sempre fez. Tinha um só coração, uma só mente, um só alvo, um só objetivo, porque estavam unidos. E óbvio que uma igreja que não trabalha nessa perspectiva, automaticamente vai se dividir, vai se autodestruir. Então, esse era um primeiro problema. Uma igreja dividida, por grupos. Grupo de Pedro, grupo de Paulo, grupo de Apolo, grupo de Cristo. Segunda coisa que a gente vê, é uma igreja que tem sérios problemas com relação ao uso dos dons espirituais. E aí Paulo vai chamar atenção também, você vai ver isso no capítulo 12, você vai ver isso no capítulo 14, ele chamando a atenção acerca disso. Por quê? Porque tinha pessoas que tinham inveja daqueles que tinham dons, que humanamente falando, as pessoas acham que eram dons melhores do que outros, Então quem tinha, vamos supor lá, quem tem o dom da área do louvor, tá lá na frente, aparece, está tocando, quer dizer, tem muita gente que deseja estar na frente, mas o problema todo é a motivação desse querer estar lá na frente. E a gente sabe que muitas vezes a motivação não é pela causa de Deus, é por causa dele mesmo, ele quer se aparecer. Na verdade, ele quer mostrar alguma coisa, ele quer que as pessoas, de alguma forma, glorifiquem ele por aquilo que ele está fazendo. Então, dons que realmente eles são muito vistos na igreja, por exemplo, a capacidade que Deus dá para pessoas que pregam, a líderes, as pessoas que se expõem literalmente, elas muitas vezes elas podem ir para dois extremos e dois perigos que eles correm. Primeiro, se ela não souber lidar com isso, aquilo vai encher ela mesma. Vai ser um tipo de um balão inflável. Vai se achar, a última bolacha do pacote, Vai começar realmente a achar que é alguma coisa. E esse é um problema, Então veja que ele não está avisando o reino, ele está avisando a si mesmo, o que aquilo está proporcionando para ela mesma. E esse é um perigo. Por outro lado também, existe aquelas pessoas que por não terem aquele dom, vão almejar aquele dom. Então você vai perceber que esses dois extremos geram o quê? Insatisfação, de uma parte ou de outra. Se aquele que tem um dom, as pessoas não reconhecem, vai ficar insatisfeito. E se aquele que não tem um dom, e deseja ter, mas não tem esse dom, também vai ficar insatisfeito. E isso começa a gerar também atrito dentro da igreja. Então a gente vai vendo que na questão do uso dos dons espirituais, isso era uma coisa recorrente. Por isso que Paulo ele faz questão de ensinar, olha, os dons espirituais, ele vai colocar ali a figura do corpo para quê? Para mostrar, o corpo é um só. E cada um de vocês que estão aí fazem parte desse mesmo corpo. Não são vários corpos, é um só. E lembre que vocês são membros que estão interligados um no outro. Ou seja, se a gente for analisar o corpo humano,
a gente vai ver claramente isso. O que é o corpo humano? Eu pergunto, o coração funciona sozinho? Não tem como funcionar sozinho. Né? Os músculos funcionam sozinho? Também não tem. O cérebro funciona sozinho? Também não tem. O rins funciona sozinho? Não. Ele depende de toda a ação de outros membros para manter funcionando. E para que o corpo possa estar saudável, todos têm que trabalhar. Faz o pulmão parar para você ver o que acontece com o corpo. Morre. O corpo morre. Faz o coração parar. O corpo morre. Faz o sangue parar de circular de uma forma pelas veias. Vai parar, vai morrer. E o que Paulo quer deixar bem claro é exatamente isso. Que se o dom não estiver sendo usado com a finalidade certa, a motivação certa, ela vai causar o quê? Problema para o corpo, que é a igreja. E era exatamente isso que estava acontecendo. Isso está gerando ciúme, está gerando inveja. Quem não tinha queria ter, e quem tinha se achava alguma coisa, e assim por diante. Então esse era um problema que Paulo também começou a tratar, capítulo 12, capítulo 14. A tal ponto que ele começa a falar que a coisa em Corinto estava tão séria que havia até desordem na ordem do culto. Né? E é por isso que fala, ó, se você fala línguas, espere. E tem outra, se falar, tem que ter alguém que interprete o que você está falando. Porque se não tiver alguém interpretando, então se cale. Ore para você mesmo. Você não deve orar publicamente, muito menos orar pelo outro. É a mesma coisa se eu chegar aqui, né? Chego pro Cássio, deixa uma oração para você. Aí começa a orar em russo pro Cássio. Aí o Cássio fala assim, você está falando o quê? Está falando língua? Que língua é essa que você está falando? Não vai entender nada. Ele vai ser edificado? Não, não vai ser, a não ser que entendesse russo. E a ideia é mais ou menos essa. Paulo está querendo trazer instrução de que tudo aquilo que nós fazemos na igreja, ela precisa ser o quê? Entendido, precisa ser compreendido. Eu não posso fazer coisas simplesmente por fazer. Eu tenho que fazer algo que eu compreenda, que eu entenda. Por isso que é culto racional, culto que eu entendo. Né? Culto onde você realmente pode fazer algo, mas você está fazendo com entendimento. Você sabe o que você está fazendo. Por isso que a Bíblia sempre orienta a instrução. Porque na instrução você vai saber o porquê que está fazendo isso. Por que se faz assim? Então você é instruído. Então o apóstolo começa a trabalhar todas essas questões. E aí você vai ver, lá as pessoas, eu não sei se você já entrou em culto assim, um fala a língua, outro pula, outro grita, outro dá aleluia, outro dá glória a Deus. E aí o outro tá lá, fica rodando para lá, roda para cá, e faz um monte de coisa, quer dizer, tem uma bagunça interna. Aí o que acontece? Entra um incrédulo dentro de uma igreja assim, eu falo, isso é espiritismo. Né? O povo tá doido, né? Que cachaça é essa, né? Que o povo tá dessa forma, e assim vai. E aí isso gera um problema. Isso, em vez de atrair pessoas, não atrai coisa nenhuma. As pessoas vão embora de lugar assim, porque não está entendendo nada. O que esse povo está fazendo? Por que essas pessoas não se controlam? Porque está todo mundo de forma desordenada, e Paulo faz questão de querer corrigir essas ações. Você fala a língua? Um fala só, mas tem que ter intérprete. Se não tiver, cale-se. Depois outro quer cantar, então vem e canta. É com ordem. Não é aquela coisa desordenada, um fala a língua, outro canta, outro dá glória a Deus, dá aleluia, outro pula para cá, outro pula para lá, outro fica cilando para lá, cilando para cá. Não, é com ordem, decência. Por quê? Porque todas essas coisas estão tirando a atenção daquilo que é o principal. E a gente precisa tomar cuidado com isso em culto. Por quê? Porque se o culto não estiver direcionado para Deus, e aí é onde tem essa ação da reverência, é interessante, né, que se a gente for pegar o contexto, né, de Cristo, você vai ver que as pessoas entravam na sinagoga, é silêncio total da sinagoga. Sabe por quê? Porque eles querem ouvir Deus falar. E como é que eu vou ouvir Deus falar? Se estão gritando aqui, outro pulo da glória a Deus, da aleluia aqui, outro faz não sei o que vai. Você vai entender o quê? O que você vai entender num lugar assim? Não vai entender nada. Aí as pessoas falam, mas essa igreja é fria. Essa igreja é fria porque não faz nada dessas coisas. Mas eles confundem o que é espiritualidade. Eles acham que movimento é espiritualidade. Ficar pulando é espiritualidade. Ficar dando glória a Deus. Às vezes tem pessoas que ficam dando glória a Deus, onde no momento precisam, não é de dar glória a Deus, não é misericórdia, Senhor. E a pessoa está dando glória a Deus. E o povo está em pecado. E o povo está fazendo isso. E o povo precisa ser repreendido. Glória a Deus. Misericórdia, Senhor.
por causa desse povo. E o povo sai falando esses jargões bíblicos de forma desordenada. Nem sabe por que está falando, mas fala. E sai falando. E você não sabe o porquê está falando. Isso causa o quê? Desordem, bagunça. E Paulo faz questão de corrigir isso. Fala assim, não, o culto tem que ser com ordem, com decência. Tem várias pessoas que vai falar línguas, um de cada vez. Né? Se você quer cantar, um de cada vez. Tem ordem, tem decência. Não pode ser uma coisa assim desordenada, porque você tira o foco. Isso é fato. Nós somos muito tendenciosos a perder o foco rapidamente. Basta alguém fazer alguma coisa no fundo, já é, você vai olhar para trás. Já perdeu o foco, já. Alguém abre a porta, já era. A gente é fácil para perder o foco das coisas. E Paulo então quer trazer o quê? Ordem. Então, dentro do contexto de Cristo, quando se ia para a sinagoga, era um silêncio. Por quê? Porque o povo, o silêncio não quer dizer frieza espiritual. O silêncio é porque o povo estava tão desejoso de ouvir a voz de Deus, os ensinamentos de Deus, que eles não queriam, de alguma forma ou outra, dispensar para nada. Eles queriam estar atento ao que está sendo ministrado, ficar ali ouvindo. E isso é uma coisa que foi se perdendo no decorrer, né, da caminhada cristã. E dentro da igreja de Coríntios a coisa era complicada nesse sentido. Era muito difícil, né, justamente porque o povo achava que espiritualidade era isso aqui, você ficar pulando, gritando, falando línguas de forma desordenada, não tinha nem teste, as pessoas estavam falando, e assim ia. E aí, essa é uma das coisas. Pegou o capítulo 13 de 1 Coríntios, Paulo fala a respeito do amor. Tinha muitos problemas de relacionamento. Muitos problemas. E toda a carta, desde o versículo ao 13, muitos pensam que o texto aqui está relacionado a namoro, né, a casamento, a noivada, a alguém que vai almejar a um casamento. Aí usa esse texto para pensar, achando que é nesse sentido que Paulo está mexendo. Não é. É problema relacional. Paulo está ensinando aqui nesses textos aqui, quando fala tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, é na ação de relacionamento. As pessoas dentro da igreja não estavam mais se relacionando da forma certa, não relacionavam em amor, tudo era motivo para discussão, para briga, para facção, para divisão. E Paulo então começa a ensinar. Pega capítulo 5 de 2 Coríntios, você vai ver, Paulo vai chamar a atenção de pecados que nem no mundo seria aceito, né? De um filho ficando com a madrasta, né, do pai, relacionando, né, um ato de incesto. E Paulo fala, nem na sociedade do mundo isso seria aceito. Como é que vocês estão deixando isso na igreja acontecer? E o pior, tiver a omissão da liderança, que deixa aquilo estar acontecendo. E por aí vai. É tanta coisa que você vai ver na carta. Tem questão da liberdade cristã, as pessoas estão com dúvida. Paulo, será que a gente pode comer carne sacrificada a ídolos? Por quê? Porque essas carnes eram levadas para o templo e eram sacrificadas aos ídolos. Depois eram levadas para o comércio, para ser vendido. E aí então as pessoas falavam assim, mas eu posso comer dessa carne que é sacrificada a ídolos? Eu tenho essa liberdade, ou se eu comer, vou receber maldição? Porque tem muita gente que pensa isso, né? Se comer coisa sacrificada vai te fazer mal, você vai ser amaldiçoado, ou coisa parecida. Mas vamos pensar bem, irmãos. O que é o ídolo? Nada. Ídolo não é nada. Porque se você for pensar, Deus, a Bíblia fala, só tem um. É um só, não tem vários deuses. Não existe vários deuses, é um só Deus. E aí você vai perguntar, ok, o problema é a carne, você pode comer a carne sacrificada aí? Você tem que pensar, quem que criou a carne? A carne vem de onde? Não vem dos animais? Quem criou o animal? Foi Deus. Não foi os ídolos, não é? E Deus não nos orientou e nos dá a permissão de comer? Pode comer. Então, mas isso expressamos ou fazemos, não estamos realmente pedindo ao Senhor para que Ele possa realmente abençoar aquilo? Então, é da mesma forma nós devemos também fazer isso, orarmos. E a gente não precisa ficar preocupado que aquilo vai causar dano a mim, porque se isso causa dano a mim, mesmo fazendo isso, então o poder do mal é superior ao poder de Deus, de alguma forma. Então é incoerente essa ação.
Uma vez eu estava conversando com uma irmã, ela colocou aquele jarro de espada de São Jorge na casa dela. E você sabe que espada de São Jorge muitas vezes é usado para trabalho de macumba, né? Aí uma irmã da igreja viu, não, minha irmã, você não pode usar essa espada de São Jorge, isso é do diabo. Isso aí usa em macumba, como que a irmã ficou usando essas coisas aí na casa, onde se viu? Aí essa irmã veio perguntar para mim, pastor, realmente eu não posso usar a espada de São Jorge? Porque é usada na macumba? Aí eu perguntei para ela, quem que fez a espada de São Jorge? Quem que criou a planta? Não foi Deus? Foi. Se as pessoas usam aquilo para outra finalidade, o problema é de quem está usando. Mas o fato é de que a planta, a árvore, seja lá o que for, foi Deus que criou. Ele faz isso, não se preocupa com isso não. Pode botar trocentas espadas de São Jorge na cara que não tem problema nenhum. Não tem, a Bíblia não fala disso. Que vai trazer problema para você botar a espada de São Jorge só porque as pessoas usam a espada de São Jorge para outra finalidade. Então não é por aí. E assim então Paulo vai chegando aqui nessa questão da Santa Ceia, porque a Santa Ceia também é um problema na igreja de Coríntios. Então veja que há uma sucessão de problemas que está acontecendo na igreja de Coríntios. E Paulo escreve a carta simplesmente para orientar a igreja a voltar a fazer aquilo que sempre deveria estar fazendo. Então não é nada novo. É simplesmente mostrar o que eles deviam fazer. E aí entra a ação que nós falamos de quão difícil é você ensinar. Quão difícil é você disciplinar pessoas. E dentro do processo de ensino e disciplina, uma coisa que você vai ter que colocar na sua mente, isso é para todas as esferas de nosso relacionamento. Você vai precisar ficar repetindo coisas continuamente. O ensino exige isso, a educação ensina isso, a disciplina ensina isso. Vai ter que falar continuamente. Ah, mas o povo já sabe, não importa, repita novamente, você tem que falar. Porque tem um texto lá em Josué, capítulo 2, você vai ver que tudo aquilo que eles aprenderam, Josué fala que a geração seguinte esqueceu tudo. Sabe por que esqueceu? Porque deixou de ficar repetindo, falando. E o ser humano é assim. Se você não fala mais acerca daquilo, ele literalmente vai deixando de lado aquilo lá que está falando. E você tem que chamar atenção toda hora. Por isso que existe sacrifício. Na nossa igreja, está bem na porta assim, ó. Quando tiver o culto, não abra essa porta. Está bem no meio a mensagem. Aí você vai perguntar, as pessoas, óbvio, olha ali, não vai passar ali. Passa ali. E aí você tem que falar de novo, irmãos. Não passe ali quando estiver no culto, que vai abrir a porta, vai fazer barulho. E você tem que repetir. Aí você vai falar, quantas vezes já repetiu, pastor? Eu já repeti mais 5 vezes já. Mais 5. Mas você acha que vai parar? Não para, vai ter que repetir mais vezes. Porque o ser humano é assim, ele precisa ouvir novamente. E Paulo então começa aqui, falando, na partir do versículo 17, exatamente agora, voltando para o texto, 1 Coríntios 11. Olha o que ele fala, e vamos aqui entender coisas importantes que Paulo quer escrever. Primeiro, nisto porém que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vós ajuntais não para melhor, e sim para pior. É muito interessante que o apóstolo Paulo, né, ele sabe trabalhar muito bem com cajado e com vara. E é algo que eu e você precisamos também aprender na nossa caminhada cristã. Tem horas que você pode ser mais brando com alguém ao chamar atenção, mas tem horas que você tem que ser duro com alguém. E se precisar usar a vara, use a vara. É óbvio que eu não estou falando para chegar aqui na igreja e ficar usando vara com os irmãos, porque vai dar problema, né? Mas é o sentido de você ser duro, nesse sentido. Com o filho, sim, pode usar. Dependendo do que o filho está fazendo, chega uma hora tem que usar a vara mesmo. Mas a ideia aqui é que Paulo não abre mão de disciplina, não. Paulo está deixando bem claro aqui, que tem hora que você precisa falar mesmo. E o líder precisa estar preparado. O cristão precisa estar preparado para isso. Tem hora que você precisa falar, mas é que sempre a gente orienta. Quando você for falar algo que vai chamar a atenção de alguém, pense muito bem antes de falar. E mesmo quando você for falar, nem tu você está pensando, você tem que falar. Então tem hora, tem palavra, tem jeito certo de falar. Porque senão você vai arrumar confusão também. Então nós temos que tomar cuidado com essa ação. Mas uma coisa é certa, chamar a atenção acerca de algo que está errado é muito importante.
principalmente dentro da comunidade, porque se você não chama atenção, veja só, esses problemas todos aqui que você relatei já estão acontecendo na igreja. A pergunta é, quem que está resolvendo essa questão aqui? Ninguém está resolvendo. O problema está aí. E se alguém não intervisse aqui, com certeza a igreja vai saber o que ia ser essa igreja. Se deixasse esses problemas acontecer, se não houvesse uma ação de intervenção no lugar. E aqui fica claro uma coisa, irmãos, igrejas independentes vão ser um problema. Igreja cujos líderes não têm líderes acima deles, vai ser um problema. Porque no dia que eles falarem errado, não vai ter ninguém que conserte o problema. E aqui então já traz a ideia da importância de comunidades, igreja, terem sempre autoridades acima dela. Alguém que possa intervir em problemas que ocorrem. Porque se não houver essas intervenções, vai ter muito problema. E nós precisamos assim caminhar nessa perspectiva. Nós também precisamos sempre ter pessoas acima de nós como de tutores, né? Alguém que possa nos orientar, nos direcionar. Isso é muito saudável, isso é muito importante para a nossa caminhada cristã. Porque problema a gente vai ter em todas as esferas. Luta a gente vai ter continuamente. Mas a questão é, qual é a sua decisão com relação a isso? Você quer ficar sozinho ou você quer ajuda de pessoas? Você quer ficar sozinho, lutando sozinho, intervindo sozinho? Ou você quer ajuda de alguém para poder te ajudar nesse processo todo? Paulo, então, quando ele chega nessa igreja e começa a instruir, não chega, aliás, ele está mandando uma carta, ele está orientando literalmente essa ação, que é necessário agir com disciplina. É necessário agir quando um problema está ocorrendo. Nós não podemos deixar problemas ficarem correndo. A gente tem que intervir, porque senão vai virar uma bola de neve. E quando você vai ver, a coisa está muito gigante. Vai ficar mais difícil de tratar. Então Paulo, ele age dessa forma. Ele entende que a ação que eles estão tendo é o quê? Não é boa. Por isso que ele fala, não é para melhor que vocês estão se ajuntando quando celebra a ceia, mas é para pior. Então ele condena essas atitudes, que ele vai relatar quais são essas atitudes nos versículos seguintes. E aí ele vai falar, ó, quais são esses motivos? Porque antes de tudo estou informado, ou seja, alguém falou para o apóstolo. Essa é uma coisa também importantíssima dentro de uma comunidade. Irmãos, todos nós que estamos em comunidade, aí vocês vamos perceber coisas na comunidade. Zum, 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 fofoca, intriga, problemas. A pergunta é, você ao ter conhecimento disso, você vai ficar quieto ou você vai chegar no seu líder e vai falar para ele o que está acontecendo? Porque ele é autoridade espiritual para cuidar do seu povo, do povo, da comunidade onde ele foi estabelecido para cuidar. Quem que vai chegar? Quem vai ser corajoso de falar? Porque às vezes a pessoa fala assim, não vou falar não, senão a pessoa vai falar que eu sou fofoqueiro, que eu sou linguarudo, que eu só vou chegar perto do pastor para falar mal dos outros. Mas uma coisa é certa, Deus usa pessoas para orientar os líderes acerca de problemas. E os problemas, eles precisam ser informados para a liderança, para que eles possam agir, para que eles possam tratar aquilo que está ali acontecendo, porque se não é tratado, como eu falei, a coisa vai crescendo, crescendo, e pode ficar uma coisa assim desastrosa lá na frente. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com o rapaz chegou assim para mim, ele falou assim, ô pastor, eu me separei. Ele falou, como assim se separou? O senhor lembra quando eu fui para o Brasil? Eu falei, lembra, você falou que foi para o Brasil, então era para se separar. Eu já estou até com divórcio, já me separei. E aí, eu só fiquei sabendo quando já estava tudo já realizado pela pessoa. Não deu nem tempo de intervir, fazer nada. Nem orientar, nem aconselhar. Mas por quê? Porque eu não tinha conhecimento. Agora, você pode ter certeza, alguém sabia. Alguém sabia o que estava acontecendo com aquela família, mas não falou. E aí quer dizer, aquilo que o líder podia fazer, não teve mais como fazer. Agora, essas irmãs aqui, ó, ele está falando, olha, porque antes de tudo estou informado a haver divisões. Alguém informou Paulo o que está acontecendo naquela igreja. E informa ele, traz a notícia a ele.
E a gente precisa assim, trabalhar como comunidade, como a gente fala, a gente precisa ser bombeiros espirituais. Problemas vão acontecer e nós precisamos agir nesse ponto. Se Deus lhe dá a graça, que você mesmo intervenha na situação e fale. Fale em amor, né? Fale para condenar, destruir, né? Mas é falar para restaurar aquele irmão, aquela irmã, para mostrar o caminho. Nós precisamos fazer isso, né? Nesse sentido. E se a coisa ficar numa esfera difícil de resolver, comunique ao líder da comunidade. Fala para ele o que está acontecendo, para que ele possa ajudar, porque afinal de contas ele é o guia espiritual da comunidade para intervir em problemas, principalmente problemas difíceis. E aí ele fala aqui, ó: estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte eu creio. Por que Paulo fala que em parte eu creio? Será que aquelas pessoas que informaram Paulo inventaram coisas? Não, mas aqui é ação de cautela do líder. Eu não posso apenas chegar, vem uma informação até mim, porque eu sou líder, e aceito tudo que a pessoa está falando. Qual é a conduta que eu tenho que fazer? Me certificar se é aquilo mesmo que está sendo falado. E as pessoas que estão envolvidas, se realmente isso é verdade ou não. Aí o que eu faço? A cariação. Fulano, vem aqui. Você, Beltrano, vem aqui. Aí você conversa com todo mundo que está envolvido. Aí você vai poder discernir se aquilo que foi falado realmente tudo é verdade ou se tem alguma coisa esquisita aí na conversa. Então eu não posso aceitar qualquer coisa que pessoas falam, né? Mas o apóstolo Paulo, por conhecer essas pessoas, por isso que ele fala em parte eu creio, e ele sabe que alguma coisa ele tem de fundamento no que estão falando. É aquilo que as pessoas falam: onde tem fumaça tem fogo. E ele sabe. E obviamente isso aqui foi sendo testificado com o tempo que realmente era uma realidade, era um problema que estava acontecendo na comunidade. Então ele checa, ele se informa, ele não apenas pega uma informação, e isso é uma orientação para todos nós. Todas as vezes você vai julgar um problema, não julgue o problema de forma unilateral, não julgue ouvindo só uma parte. Ouça todas as partes envolvidas antes de tomar uma ação. E é o que Paulo faz. E é ação sábia fazer isso, porque nós não sabemos. Geralmente quando você vai tratar casal, dá muito problema nesse sentido. Porque o casal vem, a esposa vem, lasca a lenha no marido. Aí quer dizer, o marido está tudo errado. Aí começa com o marido lasca a lenha na esposa, a mulher está tudo errado. Aí o problema, e agora? Quem que está errado? A mulher ou o homem? Os dois estão errados, você pode ter certeza. Que o problema não surge assim só de um lado. Ambas as partes têm culpa em algum sentido, pode ser em proporções menores, mas tem. Mas, então você tem que ouvir ambas as partes para entender. E Paulo faz isso, ele toma essa ação. Aí no 19: porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Opa, pera aí, mas como assim? Paulo está desejando que haja divisão na igreja? Não é isso. Paulo está entendendo que os que são de Deus, quando surgir problemas assim, eles vão se manifestar. Eles vão se manifestar de alguma maneira. Fala: irmão, não convém fazer isso aí. Irmã, para com essas ações. Essas pessoas se manifestam em ações assim. Os que são de Deus mesmo vão ficar tão incomodados com o problema que não vão aceitar aquilo. Eles vão tomar alguma ação que possa haver intervenção naquele problema. Então veja que Paulo fala que é bom que haja isso para ver quem são os aprovados que estão aí no vosso meio. Para ver, para ter percepção. Porque o crente é assim, ele age dessa maneira. Ele não fica aceitando essas ações. Ele percebe, ele consegue discernir que tem alguma coisa esquisita ali. Então ele intervém. E Paulo fala: é bom que haja isso, para que você saiba quem são os aprovados. Quem realmente faz parte mesmo, né, do Senhor, é aqueles que realmente estão ali, talvez infiltrados, talvez se fingindo ser uma coisa que não é, talvez com outras motivações. E Paulo fala que nessas horas que realmente você consegue discernir muitas coisas nesse sentido. O 20: quando, pois, vos reunides no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Olha aí Paulo chamando a atenção agora diretamente acerca da ceia, né? E é muito importante quando ele começa a falar sobre a divisão,
É uma incoerência muito grande, né? Porque ceia, ela representa unidade, comunhão. Você lembra que Jesus fez a ceia? Quem que estava ali? O Senhor estava aqui, os discípulos na mesa com ele. É unidade, é comunhão. É a unidade do povo com Deus, de Deus com o povo ali. E como que pode haver essas divisões ali no meio? Como é que você pode estar se reunindo, se dividindo com o irmão? Não tem sentido. Então não é corpo, não é família, não é povo de Deus. E quando você fala de povo, de família, você está falando de algo que gera essa unidade, essa comunhão entre aqueles que fazem a parte. Você já viu qual é a família ideal? Família unida. Não é? É família unida. O povo, povo unido. A ideia é essa, de mostrar unidade, comunhão. E Paulo fala, 20, quando pus-vos reunidos no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Então, quem é aqui que está comendo então? Estão celebrando o quê? Aí ele vai falar. Porque ao comeres cada um toma antecipadamente sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Olha para você ver aí o que está acontecendo já dentro desse contexto. O que a Bíblia fala? Que nós devemos encher do Espírito, né? Não embriagueis com vinho, mas o povo está se embriagando lá, na hora da ceia. E está comendo. Por quê? Porque a comunidade era, né, tinha pessoas que eram ricas, pessoas, né, que eram pobres, era composta. Era senhores, servos, escravos, tudo fazia parte dessa comunidade. Então, óbvio, quem é senhor, né, quem é rico, tinha o que comer, trazia, comia. Mas aqueles que eram escravos, pobres, geralmente não tinham, não levavam nem coisa para comer, porque não tinha o que comer. E aí Paulo fala, como é que vocês levam coisa e comem antecipadamente, ao ponto que há quem tenha fome? Você já imaginou isso, irmãos? Você já imaginou se nós estamos reunidos aqui? O Kennedy lá está com fome, ele está querendo comer aquela coxinha lá do Daniel, e aí o Daniel não oferece o pedaço da coxinha e deixa ele lá. Ele está comendo a coxinha e o Kennedy está lá sozinho, sem comer nada. Aí tem outro irmão aqui que está com um pastelzinho, tem 10 pastel comendo, mas não oferece um pastel para o Kennedy comer, né? Aí o Kennedy está lá com 10 hambúrguer, não passa um, come todos os 10. E vai por aí. E aí o Kennedy sai de lá com fome. E ninguém faz nada. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Como que pode? Todo mundo está comendo e você vê a pessoa lá sem comer, você não é tocado. Você não é de Deus. Você não faz parte da família de Deus. Deus não é amor. Que expressão de amor é essa? Onde você não sente nada pela pessoa necessitada, pela pessoa pobre, pela pessoa que não tem que comer. Como você pode ficar em paz com a sua consciência? Você come e a pessoa não está, a outra não está comendo, e você não sente nada. Você está percebendo como é que está a igreja aqui nessa condição? Por isso que Paulo fala, isso aí não é ceia do Senhor, vocês estão participando, nunca será ceia. E Paulo ele vai mostrar o porquê que isso aí não é ceia. Veja só aqui, ó, não tendes porventura, 22, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que não têm? Que vos direi, louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo. Agora ele vai falar o porquê que isso não é ceia. Porque olha o conceito de ceia que Paulo fala. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o quê? O pão, não é? O que ele faz? Dá graças, partiu e diz, isto é meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. O que Jesus fez? Pegou o pão, deu graças ao Senhor e repartiu para todo mundo. Ninguém ficou sem comer o pão. É isso que Paulo está falando. Que ceia é essa que vocês estão celebrando? Onde tem pessoas que estão morrendo de fome, enquanto outros estão comendo, se fartando. Olha o exemplo de Cristo. Ele pega o alimento, dá ação de graça. Cada um que está ali recebe, todo mundo recebe do mesmo alimento. O mesmo alimento é compartilhado para todo mundo come da mesma coisa. E aí não para por aí, ele vai chegar aí depois, agora no vinho, né? E vai falar, 25,
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: esse cálice é nova aliança no meu sangue, faz isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Também é compartilhado. Agora é óbvio que não está tomando para ficar embriagado, mas todo mundo também participa. Ninguém fica sem receber pão e vinho. Todos recebem. Percebe o conceito que Paulo está chamando a atenção da igreja? Percebe que aqui mostra o que? A verdadeiro sentido da ceia traz o que? Unidade, comunhão, sensibilidade, amor ao próximo. É o repartir uns aos outros. É o que Jesus fez, está com 2 túnicas, dê uma. Ou seja, divida o que você tem. Compartilhe dos bens que você tem com aqueles que não têm. Se preocupe com aqueles que não têm. Então Paulo está trabalhando justamente essa questão. Então a gente vê que ele, nesse momento, ele começa a explicar. A verdadeira ceia promove unidade, promove comunhão. A verdadeira ceia traz sensibilidade. Você se importa com as pessoas. Você não faz divisão. Você não vai formar sua panela, seu grupo, e fica só aquele grupo lá, como Paulo está falando, grupo de Paulo, de Apolo, de Pedro. Não. Todo mundo faz parte, é como nós falamos, é uma panela gigante, é uma panela só. Quer fazer panelinha? Então faça gigante, onde entra todo mundo. Mas não é para ficar fazendo panelas específicas com grupos específicos. Agora, o fato é que realmente nós, seres humanos, temos mais afinidade com certas pessoas do que com outras pessoas. Por isso formamos grupos. Mas nós precisamos entender, irmãos, que no céu não vai ser assim. No céu não vai ser assim, não. Essa ideia que a gente tem de achar que a gente só vai ficar aquele grupinho ali, né? Por resto da vida, você está equivocado. Não será assim. Lá é grande ceia. Lá a reunião é com todos os remidos pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício dele. Lá não existe placa de igreja. Não existe separação de classe social, raça, tribo. Não existe essas coisas. É uma coisa só. É só aqueles que são lavados pelo sangue de Cristo. Todo mundo faz parte da mesma coisa. E a gente precisa ter isso em mente. É isso que Paulo faz. E aí ele fala no 25: porque todas as vezes que comer esse pão e beber esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por que Paulo traz isso aqui em mente? Lembre-se que ao participar da ceia, você precisa entender que a ceia tem uma finalidade, um propósito. Qual é a finalidade do propósito? Lembrar daquilo que Cristo fez por nós. E se você lembrar daquilo que Cristo fez por mim e por você, automaticamente essa ação vai levar você a se importar com os outros. Vai levar você a se importar. Porque é exatamente o que Cristo faz. Ele morre naquela cruz por mim, por você, por todos aqueles que um dia haveriam de crer nele. Ele faz isso, ele paga o preço por isso. Então a morte de Cristo, o sacrifício dele, mostra esse grande amor do Senhor, o quanto realmente ele ama, né, o homem pecador. E nós precisamos realmente pensar acerca dessas ações que Cristo realmente traz para a nossa vida. Então a celebração da ceia, ela tem muitos ensinamentos acerca disso. E ele deixa claro também que nessa questão de quando ele fala: porque todas as vezes que comeres esse pão e beber esse cálice, quer dizer, nós precisamos participar desses dois elementos. Infelizmente tem igreja, por exemplo, no catolicismo, que as pessoas não participam do vinho, né? O vinho é só o padre. Por isso que ele fica lá bêbado, né? Muitas vezes, né? Só ele participa, mas os outros não participam. Os que estão ali só participam o quê? Do pão, mais nada. Só o pão é oferecido, né? No caso é a hóstia, né? O vinho você não participa. E o texto está falando: toda vez que comeres o pão e beberes o cálice. Ou seja, tem que comer, tem que beber. E ao fazer isso, traga à sua mente o sacrifício de Cristo, que Cristo fez por mim e por você. Tenha a esperança de que um dia ele vai voltar, até que ele venha. Ou seja, isso tem que ser trazido à nossa memória. Está vendo a repetição? Tem que ficar falando continuamente, repetindo. Porque se você não falar isso aqui, a igreja vai se esquecer disso aqui. E se esquece mesmo.
vai chegar o momento, se isso não for ministrado, deixar de ser ministrado sobre a ceia, ela vai esquecer da ceia. E do propósito da ceia, a finalidade de ceia. Então ele está trazendo, até que venha o Senhor, faça isso em minha memória. Faça em memória de mim. Né? E aí ele fala, 27, por isso aquele que comeu o pão e bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Aqui vem a questão, o que é beber indignamente? O que é participar da ceia indignamente? Óbvio que aqui ele está falando desse contexto. É você beber indignamente, é você ser uma pessoa dividida com outros, que não tem comunhão, que não se importa, que quando tem algo para abençoar alguém, você não abençoa. Você está pouco se importando com aquele que está sofrendo, com aquele que está necessitado. Isso é beber cedo do Senhor indignamente. É nesse sentido que o apóstolo quer ministrar. Tem muita gente que põe aqui um monte de outros pecados, né? Com relação ao beber indignamente. Mas a ideia que o apóstolo quer trazer é referente ao que está acontecendo aqui. Essa falta de sensibilidade, essa divisão na igreja, que não demonstra corpo, não demonstra povo, não demonstra família. Porque esse não é o alvo que realmente Deus estabelece para a sua igreja. E aí ele prossegue. Veja a consequência aqui, ele está falando do que é ficar tomando a ceia dessa forma. Ele fala no 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ou seja, você não deve participar de qualquer maneira. E o exame tem que ser o quê? Pessoal. Não é olhar para fulano, Beltrano, para saber se ele pode ou não pode. Ah, aquela pessoa não pode tomar. A questão não é você analisar outra pessoa se pode, é você. É exame pessoal, examine a si mesmo. Não é examinar o outro. Não é julgar o outro se ele vai poder participar da ceia ou não. É você ter que olhar para si e ver se você não está cometendo essas coisas aqui que o texto está falando. E aí sim ele fala, no 30, a consequência, né? 29 e 30, ó. Pois quem come e bebe, né, sem discernir o corpo, come e bebe que juízo para si, ou seja, vai ter consequência quem participa da ceia do Senhor dessa maneira. Quais são as consequências? O 30, eis a razão que entre vós o quê? Muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Aqui poucos que dormem é morte, que morreram. Aí você vai pensar, mas aqui está falando de 3 classes de situações de pessoas, ou seja, quem bebe a ceia do Senhor indignamente pode ficar fraco, pode ficar doente, pode até morrer. Na verdade, uma vez eu vi um pastor ministrando acerca disso no mestrado, e ele realmente falou assim, não, o sentido daqui é uma sequência de ação. Não são 3 coisas diferentes. Mas ele está falando que a pessoa ela fica doente, aliás, fica fraco, a fraqueza leva à enfermidade, a enfermidade leva à morte. Essa é a sequência que ele está falando. E aí faz sentido realmente nesse ponto, né? Então, por isso a gente vê, nós não podemos realmente participar da ceia do Senhor de qualquer forma. Agora, Deus faz separação. Os que são deles, ele vai falar aqui, ó. Porque se nós julgássemos, 31, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então veja que Deus permite essa ação disciplinar para não trazer condenação sobre você, sobre mim. Então é uma ação de juízo nesse sentido, né? Então não quer dizer que você vá para o inferno, coisa parecida, mas você será disciplinado pelo Senhor. E pode ser, agora é óbvio que tem que tomar cuidado que nem tudo que é fraqueza, nem tudo que é doença, nem tudo que é morte está relacionado à ceia, por ter tomado a ceia indignamente. Então tem que tomar cuidado. Ah, o fulano ficou fraco, o fulano ficou doente porque o fulano morreu, porque participou da ceia indignamente. Nem sempre. Mas pode algo assim acontecer nesse sentido. E aí vai, 33. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunides para comerdes, esperais um pelos outros. É o que nós fazemos na ceia. Eu não estou distribuindo aqui para a Nayara, nós já está comendo e bebendo. Não. Ela pega, recebe o pão, recebe o vinho e segura. Cássia, a mesma coisa. Todo mundo. Depois, sim, nós participamos o quê? Juntos. É para trazer aquela ideia da celebração da ceia. Porque quando falar de ceia, era ceiar mesmo, era comer. Literalmente. Não era só comer o pão como nós fazemos, mas é ceiar.
Era uma alimentação mesmo. E a ideia é exatamente essa. Quando fala para esperar, é para você não tomar essa atitude aqui, né, que Paulo fala aí no versículo de número 21. Porque ao comer, cada um toma antecipadamente sua própria ceia. Ou seja, espera. Não é corpo, não é família. Você lá na sua casa, quando vai comer com a sua esposa e seus filhos, é assim, você põe na mesa lá e fala assim, eu vou comer primeiro. Aí daqui a pouco, vem Kevin, come aqui. Aí pô, vai lá, Kevin, come. Aí por último, vem a Marília e come. Não, todo mundo come junto. Não é esse? Mas esse é o sentido de unidade, de comunhão, que nós precisamos desenvolver. E aí fala 34, se alguém tem fome, come em casa, a fim de vos reunir não reunidos para juízo. Quanto às demais coisas, eu ordenarei quando for ter convosco. Então veja que Paulo não estava lá, mas ele tem intenção de ir naquela igreja que ele fundou. E aí ele deixa claro, se alguém tem fome, quer dizer, se você se reúne com essa finalidade, simplesmente se comer, sem pensar no outro, então come em casa. Não vá para a comunidade ceiar dessa maneira. Se o comer aqui é para não ficar esperando por ninguém, então fica na sua casa e come primeiro. Se é para ir para lá, para a comunidade, comer sozinho, deixar os outros, aqueles que não tem que comer, sem ficar comendo, então é melhor nem ir. Mas Paulo quer chamar essa atenção e ser duro para quê? Para que eles não viessem a cometer essas coisas dessa forma e corrigir a ação. Então, essa é realmente assim, algumas coisas, né? Não todas as coisas que realmente o apóstolo Paulo nos ensina por meio desse texto acerca da celebração da ceia. Ele faz uma correção, corrige essas ações todas que estão trilhando por um caminho totalmente equivocado. E é o que nós precisamos fazer na ceia do Senhor. A ceia, na verdade, ela representa essa comunhão, não só com Deus, mas com os irmãos. É esse privilégio que nós temos de poder fazer parte dessa mesa, onde o Senhor, espiritualmente falando, se faz presente, né? Trazer a nossa mente, falei, puxa vida, hoje eu posso participar disso, mas eu trago à minha mente aquilo que Cristo fez por mim, porque se não fosse por aquilo que Ele fez, eu não estaria nem aqui participando, sabendo que um dia nós vamos participar da grande ceia do Senhor, onde todos vão estar reunidos, e todos aqueles que foram remidos, lavados, desde o Velho Testamento até agora, participarão desse momento glorioso e grandioso, e que nós possamos guardar esses ensinamentos no nosso coração e pedir ao Senhor para que Deus nos ajude, né, a vivermos essas verdades como comunidade. Isso vai ser muito importante, né, para o crescimento, para o desenvolvimento, para que as pessoas que se acheguem na comunidade se sintam amadas, né, se sintam que realmente a comunidade se preocupa, pensa nas pessoas, se importa com as pessoas, quer ajudar as pessoas. E é isso. Vida cristã precisa levar a todos nós que fazemos parte a praticarmos essas verdades. Que essas verdades não ficam apenas só no nosso intelecto, na esfera do conhecimento, mas que leve a gente realmente a agir no nosso dia a dia. Isso faz toda a diferença, em todos os sentidos. Não vai adiantar nada a gente saber tudo isso aqui que a Bíblia fala se a gente não vive nada disso que está sendo falado. Não serve. Por isso que Tiago fala, me mostra aí a sua fé sem obras, mas eu mostro através das minhas obras a minha fé, e é o que nós temos que fazer.